Culinária Dose Dupla está de volta. Aqui comigo hoje, a minha Conceição. Agora é a Morena. Morena Conceição, não, como é que era? Morena cor de jogo. Ah, meu Deus do céu. Hoje nós temos uma novidade. A Casa de Artesão de Uberaba construiu aqui o seu cantinho. E nós vamos mostrar para vocês aquilo que é produzido pelos artistas que acompanham já a Casa de Artesão há muito tempo. E o nosso convidado de hoje, meu querido, dileto amigo, Hugo Prata. Mineiro de Uberaba, engenheiro agrônomo formado pela Universidade Nacional de Agronomia do Rio de Janeiro, mestre em Valores Humanos, presidente do Conselho Curador do Museu do Zebu, e quando defendeu a tese O Mineiro e a Mineiridade, nos traz uma pérola que foi lançada semana passada, um novo livro para a nossa literatura de mineirês. É mineirês ou mineiridade? Mineirice. Mineirice. Muito bem, professor. Seja bem-vindo à Toca do Saci. O senhor já conhece a Toca do Saci? Eu estou achando que o senhor gostou de alguma coisa aqui na Toca. O senhor está voltando aqui na Toca do Saci. É o pão de queijo? A simpatia da Conceição. Sabia. Eu fico aqui pelejando, cozinhando, junto com a minha Conceição, e ganhou a Conceição. Tá bom, Conceição. Tá bom. Você vai levar essa. Mas merece, porque o pão de queijo é gostoso, não é? Muito bom. Professor, seja bem-vindo à Toca do Saci. Muito obrigado. Vamos falar do livro? E aqui é bom que eu fico muito à vontade aqui. Eu tenho certeza disso. Das Minas às Gerais. História, cultura e costumes de um povo brasileiro. Antes de falar no livro, a Déia, quando lançou o livro, a Déia Rodrigues da Cunha, falando das comidinhas dos nossos velórios, ela citou uma frase aqui que eu não esqueci, dizendo que o mineiro é o mais puro dos brasileiros, porque ele não recebeu tanta influência europeia como recebeu o paulista, o carioca. O senhor concorda com isso? Concordo, porque o mineiro, ele nasceu quando os portugueses chegaram ao Brasil, eles cruzaram desbragadamente com as nativas, com as nossas índias, e geraram uma enorme quantidade dos chamados mamelucos, que era o cruzamento do índio com o português. E essa foi a matriz do mineiro, foi esse mameluco, que mais tarde cruzou com o negro e com estrangeiros também, e deu origem ao mineiro. Professor, o senhor tem por formação agronomia, o senhor deu aula na faculdade de agronomia, depois o senhor continuou na Uniub, foi para a FASUL, Museu do Zebu. O que é mais gostoso? É falar da nossa gente, é construir a nossa literatura, do nosso caipira, da mineirice. Quando eu fui escrever sobre o caipira, eu me apaixonei. Porque você vai ver no começo do meu livro, quando eu falo, por exemplo, sobre escravidão, o início do Brasil colônia, isso é tudo baseado em literatura. Agora, descrever a cozinha mineira e descrever o caipira, isso é uma observação pessoal. Então foi apaixonante você observar como que o caipira anda, porque o caipira, o modo dele andar é diferente do mineiro, de outro mineiro ou de outro brasileiro. A maneira dele andar a cavalo, dele parar, quando você vai conversar com o caipira, ele descansa numa perna, você está a cavalo, ele descansa em cima do arreio. Então isso foi apaixonante, eu tive muito prazer nisso. Até para enrolar o cigarro, né, de palha, o fumo na palha, ele descansa o braço na enxada de uma forma, né? E fica ali... E uma perna, descansa uma perna também. E geralmente o caipira, quando ele está embaraçado, que você faz uma pergunta,
que ele se embaraça, ele aí vai mexendo no cigarro. Porque quando ele está torcendo o cigarro e mexendo, ele está pensando, o que é que vai responder. O computador do cérebro dele está funcionando. Ele está enrolando até que dá a resposta, e mesmo assim sempre evasiva. Diz que falou, diz que viu, diz que aconteceu, me contaram. Ele mesmo não afirma nada, sempre ele passa a bola para frente. E o mineiro quando agacha? É diferente do paulista? Não, isso é uma herança que vem dos povos primitivos, que o indivíduo quando agachava, ele assentava em cima do calcanhar, né? Então a coxa fica colada à perna. É diferente você ver esses atletas de futebol, eles ficam agachados, suspensos no ar, e agora mais ainda. O mineiro não, o mineiro assenta em cima da perna, em cima do calcanhar. Comodamente instalado. Passa horas nessa posição. Porque a outra maneira de agachar, você sempre flexiona o músculo está sempre distendido. E aquilo é muito cansativo. O mineiro não, o mineiro ele senta em cima da perna. O senhor citou um exemplo agora, que o livro foi construído na literatura. O senhor tem uma vasta pesquisa, dá para ver pela bibliografia que o senhor apresenta aqui, mas o senhor tem passagens, quando você fala do seu bisavô, do seu avô, você não chegou a conhecer a escravidão. Só mas pela você, boca do meu tio-avô. Pela oralidade, você recebeu muita história também a respeito disso. Na fazenda. E foi uma pena que na época eu não tinha essa aptidão e esse prazer histórico, gravar história. Eu não entrevistei mais os meus antepassados, porque eles deviam ter coisas fantásticas para contar. Mesmo a minha mãe testemunhou a escravidão também. E ela deve ter tido coisa muito interessante para falar. Mas no livro você cita, inclusive, que o modo de tratar os escravos do mineiro, principalmente na região nossa, era diferente. Era diferente. E tem um livro que você cita aqui, do Auguste Saint-Hilaire, que eu tive a oportunidade de ler, quando a viagem do Auguste Saint-Hilaire, quando ele passa por Minas Gerais, que ele sai do Rio de Janeiro, ele vai à Serra da Canastra, na nascente do Rio São Francisco, depois ele vai a Paracatu dos Príncipes, né? Depois ele vai a Goiás e volta e vem passar por Uberaba. É a primeira vez que ele passa Uberaba. E ele tem no livro dele o comentário que ele faz do diário dele de viagem, a forma como os fazendeiros, mineiros, tratavam os seus escravos. Era diferente esse tratamento também. Era diferente, ele disse que as donas das fazendas, as mulheres dos fazendeiros, elas mesmas eles tratavam dos escravos doentes. Porque o mineiro tinha uma maneira inteligente de ver o escravo. O escravo para ele era uma ferramenta de trabalho, é como se fosse um trator. Ninguém maltrata o seu trator, que é uma ferramenta. E assim o mineiro também não maltratava o escravo, porque o escravo era uma ferramenta de trabalho dele. Quanto mais sadio o escravo fosse, maior rendimento ele teria de trabalho. E o Saint-Hilaire tem uma passagem interessante, quando ele volta de Goiás, né, cansado, extenuado, cheio de bicho de pé, carrapato, e ele chega numa fazenda, passou o Rio Paranaíba, a primeira fazenda ele parou, então serviram para ele uma canjica e com arroz ainda, arroz, feijão, carne seca, tá? Então ele falou, eu me senti ali a hospitalidade mineira que me fazia falta, né? Porque o mineiro, a solidariedade dele, a hospitalidade é pela cozinha, né? É pela cozinha. E ele é farturento, né? Porque ele engordava o capado, o porco, fazia aquilo, colocava nas latas, em conserva, né? O confit que o francês usa muito, né? Até hoje usa muito. Aliás, eu recebi uma lata de porco já dentro da banha, prontinha para ser usada. Já estão industrializando, quer dizer, estamos voltando ao tempo, só que não em latas de 20 litros como se usava antigamente, em latas menores. O mineiro ainda continua cultivando aquela tradição dele na alimentação? Os jovens, vamos dizer assim, os jovens de hoje, eles continuam cultivando isso? O que o mineiro, quando saiu da zona de mineração, que acabaram os diamantes e o ouro, ele se embreou no interior e ele ficou pobre. Mas ele mantinha aquela aparência de rico, né? Então uma maneira era servir comida em abundância, para falar, não, aqui tem fartura, eu não compro nada, eu só compro sal,
Não compra nada porque não tinha dinheiro. Não tinha dinheiro porque não tinha mercadoria para vender. Assim, naquela época você não adiantava produzir feijão, arroz, que não tinha para quem vender. Não existia mercado para isso. Então ele produzia esses cereais para comer e engordava porco. Com o resto da alimentação ele engordava porco, tinha uma vaquinha de leite e tal. E vivia com Fazia fartura. o queijo. Fazia o queijo. O queijo, o requeijão, a manteiga. E aquele linguajar tipo dele, não, eu tinha umas terrinhas, tinha um gadinho, eu tirava um leitinho, a mulher fazia um queijinho. Isso era, Tudo era inho. aquela maneira de mineiro se expressar. Né? Nós vamos para um pequeno intervalo e já voltamos. Um programa de dar água na boca. De colocar a prosa em dia. Culinária Dose Dupla, todos os sábados às 11h30 da manhã. Nós já estamos de volta. Vamos continuar conversando com o professor Hugo Prata, que tem uma memória brilhante, causos incríveis. Tem algum caos interessante que você conta no livro? Tem vários. O interessante era o Zé Maria Alquimim, que ele tinha uma presença de espírito muito rápida, né? E um dia ele estava saindo da Câmara de Deputado e quando viu, chegou um esbaforido, perdido, doutor Alquimim, boa tarde e tal. E, ó, eu votei no senhor, meu pai também, lá em casa, sei não sei quantos votos, nós só votamos no senhor e tal. E eu queria lhe pedir um favor, é que minha mulher está no hospital para dar à luz e eu estou desprevenido. Queria uma ajuda sua. Sou meu filho, faz 9 meses que sua mulher está grávida e você está desprevenido. Imagina eu que estou sabendo agora. Uma vez aqui em Uberaba, tinha os Pacholas e Araras, que eram inimigos figadais. E um dia eles encontraram o Bem Prata conversando com Tati ali atrás da igreja no escurinho. E os dois, em público, eram inimigos. Então, no dia você encontrou com o Bem e falou, Bem, eu te vi lá na esquina conversando com Tati. O que você estava conversando? Ele falou, nós estávamos trocando umas falsidades. Aliás, você construiu um livro, O Bem e o Mar. É, O Bem e o Mar. Foi o seu primeiro ou segundo livro? Foi o primeiro. O primeiro livro foi O Bem e o Mar. O Bem era uma figura folclórica. Bom, eu né? vou começar a cozinhar. Pode porque cozinhar. Senão nós vamos ficar de papo aqui. Como é que o senhor falou aí, trocando umas o quê? Falsidade. Umas falsidades. Nós não vamos trocar falsidade, é melhor eu cozinhar, porque senão Deus já vai ficar bravo comigo aqui, né? Lógico. Então vamos começar a cozinhar. Olha a fumaça agora. A dona Yara falou assim, não vai sair uma fumacinha, não. É agora, dona Yara. Ela queria ver a fumaça da chaleira, ó. O que nós vamos fazer aqui hoje? Nós vamos cozinhar uma receita que está no livro do professor Hugo Prata. É uma planta que se chama Ora pro nobis. Orai por nós, não é isso, professor? É. Mas ela tem um nome científico. O nome científico dela é Pereschia aculeata. Aculeata quer dizer que tem acúlio, que tem espinho. Que Ora pro nobis tem espinho mesmo. E esse nome Ora pro nobis veio porque os mineiros não tinham o que comer. Naquela época não existia uma horta com verdura plantada, era muito difícil, né? Lá no interior, sem sementes. Então o mineiro passou a experimentar todo o vegetal que ele via. Broto de abóbora, ponta de cariru, broto de cariru e diversas ervas que ele encontrava, até achar as que ele podia comer. E achou o Ora pro nobis. E contam que em Ouro Preto, a mãe levava os meninos para assistir a missa e o padre tinha uma plantação de Ora pro nobis atrás da igreja. Então, os meninos ficavam assistindo a missa, comungavam e tal. E a hora que o padre falava Ora pro nobis, era a hora que eles saíam, que a mãe mandava o menino sair para roubar as folhas para levar. Porque durante a missa ele não podia ficar com as folhas na mão. Na hora que o padre falava Ora pro nobis, o molecada
Já ia lá ia buscar. assaltar. Eu já assaltava o vinho do padre, a hosta do padre, já assaltava a obra. Faltava A hora pronota. Eu fui coroinha, eu já tomei muito vinho lá na sacristia. Então, o prato, a comida mineira era muito simples. Tinha a couve, que eles herdaram, os portugueses fizeram o uso de comer couve, que o mineiro comia bastante, rasgada, cortada, e diversas plantas silvestres, que eu já citei aqui também. Eu vou só explicar para você em casa. Essa aqui é a folha da hora pronota. Mas para você trabalhar com ela, tira como se fosse a couve, ó. Tira esse talo e descarte isso daqui, para não dar diferença de cozimento, né, professor? É. Agora, Conceição, você escalda para mim na água quente a hora pronobis, deixa ela um pouquinho na água quente, tá? Para depois a gente usar ela aqui. É a última coisa que nós vamos colocar aqui. Você não experimentou essa castanha, essa amêndoa? Experimentei. O que o senhor achou? Eu achei boa, muito macia, e estou aqui matutando o que seria isso, e pela sua cara, você está doido para saber, para me perguntar que castanha é essa. Eu, claro, queria te perguntar, castanha. Isso é algum coco? Coco. É piqui, professor. Castanha de piqui? Castanha de piqui, leva lá para ele, Conceição. Castanha desidratada de piqui. Eu nunca tinha visto. Pois é, ué. Nós estamos em pleno festival do piqui, ué. Puxa vida. É uma pena muito saborosa. Saborosa, não é? Aqui diz que o vencimento é 2008. Tá vencida? Está vencida. Você me fez comer uma castanha vencida. Mas tá não tá nada, não. Isso é a data de fabricação que foi 2008. Não, a data de fabricação aqui é 2005. Põe em óculos. Novembro de 2009. Eu acho que é 2008. Ó, lê lá para ele, Conceição. Leva lá para ele. Você nunca tinha experimentado? Não. E nós estamos na plena safra do piqui. É que todo mundo pega o piqui, ou faz na água com sal só, ferventa ele, fica roendo aquilo, ou faz o frango com piqui. Tudo que você escalda, põe na água fria depois para cortar o cozimento. 2009? Está apagado. Tá apagado. Oh, meu Deus do céu. Mas é tinhoso, viu? Agora aqui, enquanto você vê o lançamento do livro do Professor do Prato, lá na sala Cecília Palmério, nós vamos esperar a carne chegar no ponto. Combinado? Combinado. Dê uma olhadinha. Gostou do lançamento do livro? Gostei. Muita gente querida. Trabalho bem feito, muita gente querida, meus amigos estavam lá. E você viu o que eu falei, né? Amizade é uma coisa muito séria. E o mineiro, ele congrega, ele une as pessoas, não só em volta da mesa, mas pela própria constância nos seus relacionamentos. Isso faz parte da vida do mineiro? Eu costumo dizer que amigo é mais importante do que parente. Porque parente é uma imposição biológica que você recebe. Você é primo, você é sobrinho de alguém, não é culpa sua. Agora, amizade não, amizade você escolhe. Você é amigo de quem você quer e quem quer ser seu amigo. Então, eu costumo valorizar muito a amizade. E ali estavam os meus amigos. Eu acho isso lindo. Aliás, eu fiquei muito lisonjeado, porque aqui na dedicatória o senhor diz o seguinte: Alberto Amaral, jornalista
mestre Cuca e principalmente meu amigo. É isso aí. Muito obrigado, professor. Nós já tiramos aquele talinho da hora Pronobis e agora, Conceição, é que nós vamos cortar a hora Pronobis, que já foi escaldada. Eu preciso de uma faca grande. Ó, massinha. É a última coisa que nós colocamos, claro e evidente. Vou colocar um tempero aqui, né? Então vamos fazer uma mistura, vamos colocar aquele temperinho. De piqui. Professor, nós vamos para o intervalo e já já voltamos. Um programa de dar água na boca. De colocar a prosa em dia. Culinária Dose Dupla, todos os sábados às 11h30 da manhã. Nós já estamos de volta. O nosso Hora Pronobis com filé mignon em cubinhos, viu, professor? Já vou começar a servir. Vou fazer uma brincadeira aqui. Hoje o nosso aro de informar é um triângulo. Quem sabe em homenagem ao novo estado do triângulo, que está por aí para acontecer ou não acontecer. Mas nós vamos ficar brincando com o estado do triângulo aqui. Nós moramos no Triângulo Mineiro. Nada mais justo, não queremos ser o nariz de Minas mais. Tem um livro do João Gilberto da Cunha que fala sobre isso, né? É o Triângulo das Bermudas. Triângulo das Bermudas. Mas vamos lá. Vamos formatar o prato? Conceição, você não vai servir o vinho pro professor, não? Eu já... Vamos pôr mais uma pitadinha de vinho aqui, só para ele sentir o gostinho de vinho lá. Pronto. Enquanto eu vou formando aqui, o álcool vai saindo aqui. Aqui tem que ser milagreiro, né, Conceição? É. A cebolinha. Vou pôr só um pouquinho aqui, sabe por quê? Por causa do Hora Pronobis. Só para dar mais um. Ele já está quase no ponto aqui agora. Salsinha e cebolinha não precisa cozinhar muito. O que precisa de cozinhar é Hora Pronobis. Esperando o arroz esfriar. Hein? Esperando o arroz esfriar. Vai esfriar, fala. O dia que o Zé Olavo veio gravar aqui, eu fiquei falando sobre a picanha para mostrar pro Zé Olavo. No fim, meu irmão tava, vai esfriar! Professor, espero que o senhor tenha gostado do prato. Usamos produtos da terra, usamos subprodutos do piqui, porque todo mundo consome a polpa do piqui. Eu fiz questão de não usar só a castanha, mas usei aquele temperinho feito com farinha de piqui. Dona, muito obrigado pela presença da senhora aqui, que nos tolerou esse tempo todo, né, Conceição? É. Professor Hugo, da outra vez que nós gravamos, eu lhe disse
que o senhor ainda ia voltar no programa para falar deste livro que o senhor acabou de lançar. Espero que o senhor tenha gostado. Eu adorei a sua companhia, a companhia da Dona Yara. Todas as vezes que eu vim aqui, eu saio muito satisfeito. Primeiro por conviver com a alegria, com a amizade de vocês, o pessoal da sua equipe aqui que fica atrás da câmera, a Conceição, vocês, para mim é sumamente agradável. E segundo, desfrutar de um prato tão saboroso como esse aqui. E aqui eu estou usando todos os meus sentidos para degustá-lo. A visão, o olfato, o tato, tudo assim, é um prato magnífico. Você está de parabéns e não se faça de rogado. Sempre que você quiser que eu vir já está aqui, eu estou às ordens. Ele falou isso da outra vez. Não se faça de rogado. Pode me convidar que eu venho. Aonde a gente encontra Das Minas às Gerais, História, Cultura e Costumes de um Povo Brasileiro. Qual a livraria? Está na Nobel, Nobel, E na lá livraria? no Shopping Uberaba, Shoberaba e na livraria acadêmica, lá na Uniub. na Uniub. E no Museu do Zebu também. Ah, nós temos no Museu do Zebu também. Obrigado pela presença. Dona Yara, muito obrigado. Um dia eu vou lá na sua casa para fazer esse prato novamente. Você que está em casa, cultive as nossas tradições, os nossos artistas, dê prestígio à Casa do Artesão, os nossos artistas plásticos. E não se esqueça que amanhã no Mercado Municipal você tem boa música e bons produtos. Um beijo gastronômico no fundo do teu coração. Até a semana que vem.